Como Ronald Reagan morreu? Ronald Reagan foi o 40º presidente dos Estados Unidos e um dos líderes mais importantes da Guerra Fria. Nascido em Illinois em 1911, Reagan foi criado em um ambiente modesto de classe média por sua mãe cristã e pai vendedor. Em sua juventude, Reagan foi um estudante sem muito destaque, porém ele ganhou fama local como salva-vidas voluntário, resgatando nadadores em dificuldades para fora do rio. Reagan frequentou uma faculdade cristã em Eureka, Illinois, graduando-se em economia enquanto praticava de futebol, natação, teatro e política estudantil. Ambicionando o estrelato, em meados da década de 1930 mudou-se para Hollywood, Califórnia. Reagan obteve seu primeiro papel no cinema em 1937, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele apareceu em 15 filmes. Ele se alistou na reserva do Exército em 1937, no entanto, a deficiência visual o excluiu do serviço ativo. Em vez disso, Reagan passou a maior parte da guerra trabalhando no recrutamento, anunciando títulos de guerra e entretendo as tropas. Em 1945 ele voltou ao ramo do cinema, aparecendo em mais de 50 lançamentos cinematográficos e televisivos. Ao se aposentar de Hollywood em meados da década de 1960, Reagan era bem conhecido do público americano, embora sua carreira de ator nunca tenha feito muito sucesso. O primeiro interesse de Reagan pela política foi como democrata. Durante a década de 1930, ele foi um ávido defensor de Franklin Roosevelt e sua política do New Deal. Devotamente religioso e anticomunista, Reagan apoiou ativamente as audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ele supostamente forneceu ao FBI e aos investigadores do Congresso os nomes de outros atores que ele suspeitava de simpatias comunistas. Na década de 1950, Reagan se afastou dos democratas e abraçou o Partido Republicano, mais conservador. Ele foi contra algumas legislações de direitos civis, enquanto argumentava que os governos deveriam fazer menos, e não mais, pelos americanos comuns. O perfil público de Reagan fez dele um candidato ideal para cargos políticos. Em outubro de 1964, ele impulsionou seu perfil nacional, com um discurso poderoso em apoio ao candidato presidencial republicano Barry Goldwater. Em 1966, ele aceitou a indicação republicana para o governo da Califórnia, prometendo mandar os vagabundos do bem-estar de volta ao trabalho e lidar com os manifestantes anti-guerra do Vietnã nas faculdades. Reagan foi eleito com certa facilidade e cumpriu 2 mandatos. O governo de Reagan na Califórnia foi marcado por reduções nos gastos do governo, bem como algumas medidas repressivas contra a agitação pública. Ele não tolerava protestos ou desobediência civil, particularmente manifestações anti-guerra do Vietnã. Reagan era um defensor das políticas do presidente Richard Nixon para o Vietnã, numa época em que o apoio público à guerra havia despencado. Reagan deixou o cargo de governador em 1975, para se preparar para uma indicação para a presidência. Ele não conseguiu a indicação do Partido Republicano em 1976, mas conseguiu 4 anos depois, quando concorreu contra o presidente em exercício, Jimmy Carter. A campanha de Reagan deu grande importância à estagnação da economia dos Estados Unidos e aos supostos fracassos da política externa de Carter. Reagan venceu a eleição de novembro de 1980 confortavelmente. Aos 69 anos, seria o homem mais velho a chegar à presidência, até aquele momento. 4 meses depois, Reagan sobreviveu a uma tentativa de assassinato após levar um tiro no pulmão do lado de fora de um hotel em Washington. O programa econômico de Reagan concentrou-se na redução de impostos e nos gastos do governo. Enquanto suas políticas produziram reduções na inflação e no desemprego, elas também fizeram cortes substanciais na assistência médica, previdência social, educação e programas ambientais. Reagan, o presidente mais anticomunista dos Estados Unidos, começou a reacender a Guerra Fria após uma década de detente. Em seus discursos públicos e coletivas de imprensa, Reagan regularmente criticava, antagonizava e até ameaçava governos e líderes comunistas. Ele descreveu o bloco soviético como um império do mal cujas últimas páginas ainda estão sendo escritas.
As políticas americanas da Guerra Fria da década de 1950 visavam conter o comunismo global, mas Reagan queria reverter o comunismo na Ásia, África, América do Sul e Central. Ele aumentou as capacidades de mísseis e bombardeiros da América, e estendeu ajuda financeira e equipamento militar a regimes que lutavam contra o comunismo. O ponto alto da campanha de Reagan contra o comunismo aconteceu em Berlim, em junho de 1987, quando ele desafiou o líder soviético Mikhail Gorbachev a derrubar este muro. 2 anos depois, o muro entre Berlim Oriental e Ocidental caiu, como Reagan havia exigido. Depois de cumprir 2 mandatos como presidente, Reagan se aposentou da política em 1989, passando a presidência para George Bush pai. Reagan foi diagnosticado com a doença de Alzheimer 5 anos depois. Será seus problemas de saúde que o levará à morte. Diagnosticado com Alzheimer em 1994, a doença foi progredindo lentamente, mas continuou a piorar ao longo dos anos seguintes. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, o comportamento e o pensamento. Segundo relatos, a saúde do ex-presidente começou a se deteriorar rapidamente em seus últimos dias. Ele estava em casa, em Los Angeles, Califórnia, cercado por sua família. Nessa época, sua esposa, Nancy Reagan, estava ao seu lado constantemente, cuidando dele e garantindo que ele estivesse confortável. Ela relatou que ele ficava acordado a maior parte do tempo, mas não conseguia falar ou se comunicar. No dia 4 de junho de 2004, a saúde de Reagan se agravou ainda mais. Ele teve dificuldade em respirar e sua família foi chamada para se despedir dele. Naquele momento, ele já estava inconsciente e não conseguia mais se comunicar. Reagan faleceu no dia seguinte, 5 de junho de 2004, cercado por sua esposa, Nancy Reagan, e seus filhos, Ron e Patty. Ele tinha 93 anos. Após a morte de Reagan, sua família emitiu um comunicado público, expressando sua tristeza e agradecendo a todos os que haviam enviado suas condolências e orações. O corpo de Reagan foi transportado para Washington, onde foi realizado um velório de Estado na Catedral Nacional de Washington. O funeral de Estado de Reagan foi realizado em 11 de junho de 2004, e foi um evento muito comovente e solene, com a presença de líderes mundiais e milhares de pessoas que vieram prestar suas homenagens. Ele é lembrado como um dos presidentes mais influentes da história americana, tendo liderado o país durante um período de intensa mudança política e econômica. E foi assim que Ronald Reagan morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.